Olá, eu sou o professor André e na aula de História hoje nós teremos uma continuação do tema da economia açucareira. Nós vimos em aulas passadas que os portugueses, uma vez decididos pela colonização do Brasil, iniciam então essa colonização sustentada por uma atividade econômica, ou seja, uma atividade que rendesse algum tipo de lucro, que gerasse algum tipo de riqueza. Que atividade econômica escolhida foi essa? Foi justamente a produção do açúcar, que a partir de agora nós chamaremos então de economia açucareira. Pois bem, no que consistia então essa produção do açúcar? Nós vimos também que o açúcar era um artigo valioso no mercado europeu, desejado, e em função disso os portugueses decidiram então produzir o açúcar no Brasil. Inicialmente eles vão produzir na capitania de São Vicente, na vila de São Vicente, na região próxima da vila de São Vicente, mas muito rapidamente os portugueses vão transitar, vão locomover, vão mudar essa produção açucareira para o Nordeste brasileiro. Por quê? Primeiro, porque a terra era tão ou mais fértil, era talvez até um pouco mais adequada, né? Não tão terra de mangue quanto aqui no litoral vicentino, e também porque a região Nordeste era mais próxima de Portugal. Sendo mais próxima de Portugal, a viagem de transporte do açúcar era muito menor, mais segura e mais barata. Então, nesse primeiro momento da colonização brasileira, aliás, não só no primeiro momento, mas durante os primeiros séculos do Brasil colônia, o Nordeste açucareiro será então o centro econômico do Brasil colonial. Pois bem, como era realizada a produção do açúcar? Primeiramente era-se plantada a cana-de-açúcar, cultivada a cana, plantada, cortada a cana, e a cana então passava a ser trabalhada nos engenhos. Esses engenhos eram estruturas caras, né? Pouquíssimas pessoas possuíam engenhos, alguns proprietários de terra apenas cultivavam a cana, enquanto que um pequeno punhado de proprietários de terra, além de cultivarem a cana, possuíam em seus territórios os engenhos de açúcar, que muitas vezes eram financiados com capital holandês, com dinheiro dos holandeses, mas isso nós veremos na próxima aula. Pois bem, esses senhores de engenho, então, eles eram donos de escravos, donos das terras onde eram plantadas a cana-de-açúcar e também das terras onde ficavam os engenhos de açúcar. Esses senhores de engenho eram as figuras mais poderosas do Brasil colonial. Eram eles considerados os homens bons que faziam parte das câmaras municipais. Eram eles que decidiam os destinos das pessoas, vida e morte das pessoas que viviam em suas terras. A produção do açúcar se configurou o que nós chamamos de um sistema de plantation. Esse sistema de plantation, então, teve três grandes características e é importante guardá-las. A primeira delas é que esse sistema de plantation é um sistema de monocultura. Ou seja, quando a gente fala de monocultura, a gente está falando de um cultivo de um gênero agrícola só, ou pelo menos o cultivo de um gênero agrícola na maior parte da terra. Esse gênero agrícola era justamente a cana-de-açúcar, da qual se obtinha o açúcar. A segunda grande característica desse sistema de plantation é que essa produção do açúcar, esse cultivo da cana-de-açúcar, se deu em latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra, onde na maior parte desse território era cultivado a cana-de-açúcar. Numa pequena parte eram cultivados outros gêneros agrícolas para alimentar os trabalhadores desse sistema, mas na maior parte do território era cultivado a cana. Por que isso? Se o objetivo era produzir o açúcar, se o açúcar que era rentável, quanto mais açúcar você produzisse, mais lucro você teria. Ou seja, então era necessário cultivar a maior quantidade de cana-de-açúcar na maior extensão territorial possível. Então nós temos até agora monocultura e latifúndio. E a terceira característica importante desse sistema é justamente a mão de obra, ou seja, os trabalhadores desse sistema. Esses trabalhadores eram livres, assalariados, como são a maioria dos trabalhadores nos tempos que nós vivemos? Não. Esses trabalhadores eram trabalhadores escravos. Num primeiro momento, nos primeiros 100 anos da colonização portuguesa, a maioria desses escravos eram indígenas. Depois dos primeiros 100 anos, essa escravidão indígena foi sendo substituída pela escravidão africana. Também veremos numa próxima aula o porquê disso ocorrer. Mas por enquanto, basta saber que os trabalhadores desse sistema de plantation, da economia açucareira, que gerou, né, a economia do Brasil colonial nesses primeiros 200 anos de colonização portuguesa,
esses trabalhadores eram, na sua maioria, escravizados, indígenas e africanos. Ou seja, a maior parte das pessoas que trabalhou na geração, na produção da riqueza da economia açucareira não desfrutou dessa riqueza. Essa riqueza ficou restrita a um pequeno grupo de proprietários de terra, proprietários de escravo, senhores de engenho. Nesses primeiros momentos da colonização portuguesa, já vai se montar um sistema, ou seja, já vai se montar um esquema de funcionamento econômico, social e político que nós aqui historiadores convencionamos a chamar de antigo sistema colonial. Então, quando a gente fala em antigo sistema colonial, nós estamos falando no sistema produtivo, nas relações produtivas, nas relações sociais que surgiram no Brasil colonial como consequência da economia açucareira e da colonização portuguesa. Esse antigo sistema colonial basicamente definia que uma metrópole iria explorar uma colônia, ou seja, um determinado território, que vamos chamar de metrópole, iria explorar, sugar as riquezas de um outro território que nós vamos chamar de colônia, em seu próprio proveito. Quem era a metrópole? Portugal. Quem era a colônia? Brasil. Então, por toda a história colonial do Brasil, não se esqueçam nunca mais isso, o Brasil, enquanto colônia, vai estar sujeito a uma exploração, a uma dominação de uma metrópole. Essa metrópole é Portugal. Vamos dar um exemplo muito básico de como funcionava essa dominação. O Brasil colonial, os portos brasileiros, tudo que era produzido no Brasil, a venda de tudo isso que era produzido era obrigatoriamente restrita a Portugal. Ou seja, tudo que era produzido no Brasil, por exemplo, o açúcar, era obrigatoriamente vendido a Portugal e aí sim Portugal vendia para quem mais ele quisesse vender. Dessa maneira, o governo português podia estabelecer os preços e a maior parte dos lucros dessas riquezas do que era produzido no Brasil não ficava no Brasil, ficava na sua metrópole, que era Portugal. Então, nós podemos compreender que a história do Brasil como uma nação dominada militarmente, politicamente ou economicamente por outras nações, ela tem início justamente nesse antigo sistema colonial. Se hoje a gente pode questionar, poxa, por que o Brasil não é a grande potência que manda no mundo inteiro, por exemplo? Não que nós desejamos isso, mas por que isso não ocorre, por exemplo? Por que o Brasil depende economicamente de outras nações mais poderosas? Qual é a origem dessa dominação econômica? Está justamente nessa relação colonial. O Brasil, durante muitos séculos, foi colônia de uma outra nação, de uma outra metrópole, Portugal. Nas próximas aulas, nós falaremos mais um pouco sobre as características da economia açucareira. Apenas para fazer uma revisãozinha agora, então. Lembrando, a economia açucareira se estabelece no Nordeste do Brasil. Basicamente, são duas grandes atividades: a plantação da cana e a produção do açúcar, tendo como a cana-de-açúcar a matéria-prima nos engenhos de açúcar. Essa economia açucareira teve três grandes características: monocultura da cana-de-açúcar, latifúndio, ou seja, a plantação e produção de açúcar em grandes extensões territoriais, e trabalho escravo. E tudo isso se configura numa relação colonial entre o Brasil e a sua metrópole, Portugal. É isso, até mais.